Olá, cientistas, sejam bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal no YouTube para tratarmos de assuntos laboratoriais. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos falar sobre ergonomia. Não adianta você ter uma boa técnica se você trabalha todo torto. Não adianta você ter uma boa técnica se você chega no trabalho e você acha que o seu trabalho é o pior local do mundo porque tem gente que te persegue ou alguma coisa desse tipo, né? Então, tudo isso está dentro da ergonomia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente ter um laboratório ergonômico em todos os sentidos para que a gente possa exercer melhor o nosso trabalho, beleza? Antes da gente começar, gostaria de lembrar de vocês fazerem o básico, que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, caso você não seja inscrito, para receber as notificações dos próximos vídeos, e aí é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. Bom, ergonomia, como eu falei, não tem só a ver com a parte física, né? com a parte de você trabalhar num lugar bem iluminado, ter uma boa cadeira, uma boa mesa, né? A gente também tem outras situações que a gente vai falar aqui no vídeo que são tão importantes quanto as questões físicas, mas as questões físicas normalmente são as mais evidentes. Então, o que a gente precisa, não só no laboratório, mas em todos os lugares, a gente precisa, né, prezar pela ergonomia do nosso trabalho. Porque se a gente tiver um local de trabalho que não seja ergonômico, a gente pode acabar tendo algumas dificuldades no nosso trabalho e acabar sendo afastado do trabalho, né, por conta de saúde. Então, uma das coisas que a gente precisa observar dentro de um laboratório: bancada, mesa e cadeira. A bancada precisa ter uma altura que seja média, porque tem pessoas mais altas e mais baixas. E os bancos ou cadeiras precisam ser ajustáveis justamente por conta das pessoas que são mais altas ou mais baixas. Não tem como a gente estar trabalhando numa bancada, né, e a gente tem que ficar todo esticado tentando achar o finalzinho ali da bancada. Assim como também não dá para a gente que é mais alto trabalhar na bancada virado para baixo com a coluna toda torta. Então a gente precisa ter uma média nisso daí, um momento em que a altura seja propícia tanto para as pessoas mais altas quanto para as pessoas mais baixas. Assim como as cadeiras precisam ser ajustáveis tanto na altura do assento como na regulagem do encosto, porque a gente vai precisar disso para algumas atividades dentro do laboratório. Será que a altura da sua cadeira, aí no seu posto de trabalho, está adequada para você trabalhar com desempenho, com conforto e com segurança? Pensa comigo numa pessoa que vai trabalhar numa capela de exaustão. A capela de exaustão tem uma altura que é fixa, você não consegue mover a capela de exaustão para cima e para baixo. Então, uma pessoa mais alta talvez tenha dificuldade porque a capela é muito baixa, ou uma pessoa mais baixa tenha dificuldade porque a capela é muito alta. Então, a gente precisa ter uma altura que seja média e maneiras de fazer com que essas pessoas se ajustem de modo que elas possam trabalhar de forma confortável. A gente está aqui falando de uma rotina que pode levar 6 horas, 8 horas de trabalho. Então, a gente precisa ter um local minimamente confortável para que a gente possa trabalhar. Né? Pessoas que trabalham digitando laudo, cadastrando material que chega, né? Precisam trabalhar numa mesa que seja confortável, numa cadeira que seja ajustável, né? Apoios para os pés, né? Para os pés não ficarem nem muito para baixo, nem muito para cima. Então tem uns apoios que ajudam a regular os pés, para que a gente fique com as pernas numa altura legal. Uma coisa importantíssima, você tem de vez em quando, se você trabalha muito sentado, você precisa levantar e andar um pouquinho, nem que você ande um pouquinho ali dentro do laboratório, ou dê uma voltinha para beber uma água, para ir no banheiro, você tem que levantar de tempos em tempos para você poder ativar a sua circulação. Tá? Então, é uma outra coisa importante a respeito da ergonomia. Pessoas que trabalham digitando precisam ter um teclado que seja bom para utilizar, um teclado mais ergonômico, que deixe as mãos apoiadas de uma maneira confortável, um mousepad, né, que seja também confortável e ajude nessa questão da ergonomia, beleza? Uma outra questão dentro do laboratório: iluminação precisa ser uma iluminação ok, adequada. E eu digo isso por quê? Porque a gente confunde boa iluminação com iluminação forte. A luz tem que estar muito forte, você pode ter até dor de cabeça por causa disso. Tá? Então,
uma iluminação adequada. Até porque, se você pensar nas pessoas que trabalham com revelação fotográfica, não pode ter uma iluminação forte. Então, isso vai depender de laboratório para laboratório, né? Então, dentro do nosso laboratório, na citopatologia, a gente tem que ter uma iluminação adequada. Se puder trabalhar num lugar que tenha janela, janela não, né? Vidro, parede, né? Uma parte da parede seja de vidro, porque aí ajuda a entrar mais luz, então não gasta tanta energia elétrica. Ou ter uma iluminação boa, né? Que propicie você a enxergar o que você está fazendo dentro do laboratório. Isso é muito bom, ajuda você a ter uma acuidade visual melhor e também a não desgastar muito a sua vista, né, por conta de ficar forçando porque o lugar é muito escuro para você trabalhar. Até dentro da capela de exaustão é legal você ter uma boa iluminação para você poder trabalhar, né? Pessoas que vão trabalhar, no caso de um laboratório de histotécnica, por exemplo, né, vão trabalhar ali fazendo inclusão de material. Eu fico o tempo todo sentado também. Então precisa ter uma bancada que tenha uma altura legal, uma cadeira que se ajuste, né, para que a pessoa fique bem acomodada ali naquela cadeira, fazendo aquele trabalho que também vai ser um trabalho que muitas vezes leva horas a pessoa ali, incluindo, cortando, né? Então, fazendo a macroscopia lá no início também, é importante que a gente tenha bancadas, mesas e cadeiras que a gente possa ajustar a altura de alguma maneira, para que a gente possa trabalhar, tá? Antes da gente entrar para as outras questões que também são importantes, quero lembrar vocês de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar aqui seus comentários. Você tem dificuldades ergonômicas no seu local de trabalho? Deixa aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, beleza? Outras questões. Som. Existem sons que são altos, então atrapalham, mas existem sons que às vezes você mal percebe e podem ser tão ruins quanto. Eu tenho um caso de um primo meu que estava me contando certa vez, de acho que era um hospital, se eu não me engano, que as pessoas passavam muito mal na recepção. Chegavam ali, não tinha nada muito sério, mas aí passavam mal. Tinham náuseas e vomitavam, ficavam enjoadas ali, e não se sabia o motivo, né? Achavam que podia ser algum patógeno e foram descobrir qual era o patógeno. O patógeno era um cano que passava um determinado produto por aquele cano, mas o cano estava meio solto e ele ficava vibrando. E essa vibração provocava um som que não era um som audível, mas que acabava provocando náuseas nas pessoas e as pessoas passavam mal na recepção daquele hospital. Então, o som, a gente já se incomoda logo, quando o som é muito alto, claro, né? Mas o som pode ser também um som mais baixo, pode ser um problema mais sério para a gente também. Uma outra questão importante que é ergonômico também, são as questões psicológicas e emocionais. Assédio sexual dentro do trabalho, assédio moral do seu chefe, por exemplo, dentro do local de trabalho, tudo isso está dentro da ergonomia. Então você precisa trabalhar num lugar que seja fisicamente favorável, mas também que seja mentalmente favorável e emocionalmente favorável para você. Porque se você já vai trabalhar achando que o mundo está acabando porque você tem que ir para o trabalho, isso não é uma coisa legal, isso vai te fazer mal, você vai trabalhar de má vontade, isso pode gerar um acidente. Sem dizer, né, que você não se concentra, você pode provocar um acidente por falta de concentração e uma série de outras coisas. Então, a parte mental, a psicológica e a emocional são igualmente importantes na ergonomia. Mas para a galera da citopatologia, tem uma questão ergonômica muito importante que é o uso do microscópio. Então a gente precisa aprender a usar bem o microscópio. O microscópio não tem uma forma padrão, ele tem elementos que são padrão, né? Charriot, mesa, ocular, objetiva, revólver, né? Canhão de luz, tudo isso é padrão de um microscópio. Mas tem microscópios que são gigantescos, tem microscópios que são muito pequenos, os microscópios que você tem a ocular que abre de um jeito tipo um binóculo, outro que abre na horizontal. Então você tem modelos muito diferentes. E aí você precisa se adaptar ao modelo que você vai trabalhar no laboratório onde você foi contratado, ou com o microscópio que você comprou, né? Então tem microscópios que as oculares são mais projetadas, outros que você tem que se aproximar mais das oculares. Então o que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte: primeiro, você precisa de um lugar para ele ficar apoiado. E daquele lugar é interessante que ele não saia. Porque você já vai estar acostumado com a altura daquele local, seja uma bancada ou uma mesa.
Uma outra coisa interessante, que você tem uma cadeira que regule a altura, porque se o microscópio for alto demais, você pode suspender um pouquinho a cadeira. Se o microscópio for muito baixo, você pode abaixar um pouquinho a cadeira para tentar ficar numa altura ali razoável para você trabalhar. O microscópio não pode estar nem afastado demais de você, nem muito próximo, porque se estiver afastado você vai se projetar para frente, isso vai causar dores na cervical, na lombar. E se você trazer, né, ele muito para perto de você e você acabar ficando assim, aproximar muito a cadeira da mesa para chegar perto do microscópio e ficar nessa posição assim, mais para trás, você também vai ter problema na lombar principalmente. Tá? Então, o microscópio tem que estar numa distância que seja média, onde a sua projeção seja leve para frente, para que você possa utilizar o microscópio com segurança. E sempre lembrar que você possui duas mãos. Uma das suas mãos vai ficar no charriot, a outra mão vai ficar no micrômetro ajustando o foco. Então, uma você mexe a lâmina, a outra mão você ajusta o foco para poder trabalhar. Tá? Então, a gente precisa ter essa segurança na ergonomia do nosso trabalho dentro do laboratório de citopatologia. Pensa você corando uma lâmina, um carrinho de lâmina ou vários carrinhos de lâmina dentro de uma capela de exaustão, porque você talvez use estilol e precise de usar a capela de exaustão. Você não pode ficar ali encurvado corando aquelas lâminas daquele jeito. Você tem que estar numa postura que a sua coluna fique ereta, tá? Então, se precisar trabalhar numa cadeira, trabalhe numa cadeira. Se precisar trabalhar talvez numa cadeira mais baixa, um banco mais baixo ou mais alto, que seja, mas use para que você não fique com a sua coluna muito dobrada. Isso a longo prazo pode te prejudicar e pode te afastar do seu local de trabalho. E a gente não quer isso. Até porque, principalmente quem trabalha de maneira mais autônoma, né, ganha pelo que produz. E aí você vai ter dois problemas. Ou você não vai produzir o suficiente, ou você vai querer manter a produção e vai se danificando cada vez mais, vai se prejudicando cada vez mais, e isso não é uma boa. $100,000 mansão iate. Então a gente precisa prezar pela nossa ergonomia dentro do nosso local de trabalho. Beleza, pessoal? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a vocês pela audiência, pelo apoio de todos que têm comentado, colocado os comentários aí no vídeo, que têm falado comigo nas redes sociais também. Tá? Continuem assistindo os vídeos, compartilhem esses vídeos com as pessoas que vocês conhecem, que se interessam por esse tipo de assunto. Né? Nos próximos vídeos a gente vai começar a falar sobre celularidade, elementos epiteliais e não epiteliais, né? Vai entrar em processo inflamatório, vai falar um pouquinho sobre lesão também. Então já vão colocando aí as dúvidas de vocês ou alguma sugestão que vocês têm, tá? Para que a gente possa fazer os vídeos de maneira mais voltada para a necessidade de cada um de vocês, beleza? Não deixa de deixar o like, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e fiquem com Deus e até a próxima.